Na segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, recebo hoje Jairo Jorge, do PDT. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marcelo Coelho. Seja Prazer bem-vindo mais enorme. uma vez aqui. Obrigado pela Uma honra presença. para mim. Colega, jornalista, 55 anos, ex-prefeito de Canoas, foi secretário executivo do Ministério da Educação, ocupou esses cargos, eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores, mas depois das denúncias da Lava Jato, trocou para o PDT. Na última vez em que o senhor esteve aqui no SBT Rio Grande, o senhor falou sobre essa mudança de partido. Vamos relembrar, por favor? Isso me lembrou o patriarca do PDT, o Leonel Brizola, esses filhotes da ditadura, lembra? Como ele falava? O Brizola, esses barbudinhos do PT. O senhor, inclusive, tirou a barba petista, né? Tá com o rosto limpo, bem barbeado agora. E essa mudança de imagem... É uma exigência da minha esposa, né? Ah, Porque é? minha barba está muito branca e eu não quero fazer concurso para Papai Noel, né? É. Então, obviamente, que é uma exigência... Não tem nada a ver, então, com os barbudinhos do PT. Não tem a ver. Pode ver que tem uma diferença entre a imagem de lá e a imagem de cá, né? Mas veja, eu tenho muito respeito com o PT, mas as minhas ideias não tinham mais receptividade dentro do partido. Tenho muito orgulho de hoje fazer parte do PDT, fazer parte de um partido que tem passado, tem Brizola, Pasqualini, João Goulart, Getúlio, homens que nos orgulham, e ao mesmo tempo tem presente, é um partido que está limpo, um partido que hoje pode olhar de cabeça erguida para a política. Candidato Jairo Jorge, agora está de óculos novo, né? É verdade, é. O presidente do seu partido, Carlos Lupe, é réu em uma ação de improbidade administrativa. Também é investigado por venda de apoio político. O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, disse recentemente que tem confiança plena em Carlos Lupe. Confiança cega, como ele se referiu, né? E o senhor também confia, acha que o Carlos Lupe é um grande nome, assim, que pode vir a ser um ministro na área que quiser, conforme o Ciro Gomes falou? Veja, todo mundo é inocente até que prove que seja culpado. Sim. Não é o fato de ser réu que significa que a pessoa é culpada, né? Inclusive, o que motivou, que foi um deslocamento, ele inclusive se antecipou e abriu o processo para que fosse investigado. Então, obviamente que isso vai chegar ao final, esse processo, eu acredito que vai ser provado sim sua inocência pelos documentos que ele já revelou, exatamente em razão daquela entrevista que ocorreu com o Ciro. É uma pessoa que tem uma história, não começou agora, né? Ele é um jornaleiro, uma pessoa humilde, conheceu o Brizola e é uma pessoa que foi um ministro atuante no trabalho e tem uma história de vida, né, que eu respeito e admiro. Em visita à Expo Inter agora, terminou no fim de semana, o Ciro Gomes se estranhou com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, após ser questionado sobre subsídios para a agricultura gaúcha. O Ciro deu a entender que o setor já possui subsídios demais. O senhor concorda com o Ciro Gomes? É preciso ter mais incentivo à agricultura do Rio Grande do Sul? Está de bom tamanho no que tange ao Estado, né? O que o Estado pode fazer. São duas pessoas muito inteligentes e personalidades fortes, né? O Gedeão, um grande líder nosso da Farsul, o Ciro também, um homem experiente. Ambos estavam falando a mesma coisa. O Ciro falava de como é importante o crédito para a agricultura ser subsidiado. Obviamente que tem uma interpretação de que isso não seria o subsídio. Foi essa a natureza, né, da discussão, mas ambos, e eu também concordo, que nós temos que apoiar a agricultura. Aliás, né, Coelho, se não fosse a agricultura hoje, a pecuária, nós estaríamos numa situação muito pior, o Brasil e o Rio Grande. Então nós temos essa visão e, obviamente, a Farsul e o Gedeão, dos grandes líderes, e se eu for governador, se for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos, eu vou trabalhar fortemente com a Farsul e com o Gedeão para a gente fortalecer a nossa agricultura, a nossa pecuária. O que o Estado pode fazer nessas circunstâncias? A grande ferramenta é a isenção de ICMS, o tipo de incentivo básico que o Estado sempre concede, né? Nós temos que, primeiro, um grande gargalo hoje na agricultura e na pecuária é o problema das estradas, né? Um problema de logística. Só para ter ideia, uma saca de soja lá de Santa Rosa até o Porto de Rio Grande custa mais o deslocamento do que o Porto de Rio Grande até o Porto de Xangai. Então, imagina, tem 20 mil quilômetros do outro lado do mundo e custa mais. Porque as nossas estradas estão muito precárias. Então, é preciso investir em logística. Hoje, o agricultor ele gasta 20%, né, do que ele ganha, 20% nesta logística, nesse transporte. E nós precisamos avançar, melhorar. Eu defendo a Lei Candir, eu acho que ao invés de exportar impostos, né, nós estamos exportando soja, mas tem que ter a contrapartida, nós temos que ter a recuperação, né, tem que ter a compensação da União para a gente, até porque não tem sentido o Rio Grande do Sul financiar o Brasil. E eu acredito que a agricultura, obviamente a agricultura familiar, que 70% dos alimentos que a gente chega na nossa mesa vem da agricultura familiar, precisa de uma ação mais forte do Estado, que é a extensão rural, assistência técnica, tudo isso tem que ser público, é o trabalho da Emater.
Nós temos que apoiar principalmente o produtor de leite, né? A produção de hortifrutigranjeiros. Nós temos um grande cinturão. Se a gente perder isso, nós estamos perdendo a nossa própria segurança, que é alimentos. Nós perdemos no ano passado, com ele, 20 mil famílias que deixaram de produzir leite. Isso é lamentável. Por quê? Porque entrou o leite do Uruguai a 50 centavos. E veja, o custo é R$1. Então, isso o governo não pode assistir, né, de braços cruzados, isso tem que tomar atitude. Então, a agricultura, a pecuária precisa também da ação e do papel do governador. No que o senhor acha que os governadores, o próximo governador, pode fazer no que diz respeito a tentar o famoso pacto, criar um novo pacto federativo? Porque, como você falou agora há pouco, o Estado ajuda a financiar coisas fora do Rio Grande do Sul. Depois, para trazer de volta os recursos ao Estado, tem que beijar a mão de político, toda essa cadeia, boa parte dela corrompida, né, corroída pela corrupção. Até o dinheiro chegar aqui, tem que molhar a mão de muita gente. O Estado ficar dentro do Rio Grande do Sul, o imposto que o gaúcho paga, isso vale para todos os estados, deveria valer um novo pacto federativo. O que falta para fazer isso? Uma nova constituinte, uma nova constituição? Tipo essa bandeira que muita gente no Rio Grande do Sul levanta, por que o senhor acha que isso não avança? É preciso uma pactuação. Isso, na minha opinião, só acontece no início de um governo. O próximo presidente eleito, o próximo governador, tem que se reunir com os outros governadores, tem que gerar essa mudança. É uma mudança difícil de ser feita porque tem interesses diferentes. São Paulo tem interesse, o Rio Grande do Sul tem outro, o Nordeste tem outro, então nós temos que criar convergência. E esse é o desafio. Eu acho que também existe, tu falaste aqui no teu programa, uma coisa que é seríssima no Brasil, que é a falta de continuidade, né? Eu defendo uma ideia nova, que é uma lei de responsabilidade geracional, exatamente para atender a tua preocupação. Tu veja o seguinte, entra um governo, isso é muito comum, né? Muda tudo que o outro fez, para tudo, né? Eu defendo uma lei de 21 anos, com 7 ciclos de 3 em 3 anos, 7 ciclos de 3 anos, para tomar, né, na educação, na segurança e na saúde, metas, ações e indicadores. E de 3 em 3 anos a gente vai avaliando, está dando certo ou não está dando certo? Se a gente tivesse feito isso com ele em 1997, nós não seríamos hoje o 15º na educação no país. Veja, nós já fomos em primeiro lugar quando Brizola fez aquelas brisoletas, aquelas escolinhas simples de madeira. O Rio Grande do Sul passou, ele fez uma revolução educacional. Se a gente quer fazer uma segunda revolução, que é a minha proposta, né, porque eu acho que hoje a mãe, né, o pai, ele quer ter um futuro melhor para o filho, precisa de educação. Mas não dá para acontecer o que acontece hoje, tá? A criança está estudando um jeito, aí entra o governador, muda tudo que o outro está fazendo. Por exemplo, tinha o Politécnico, aí antes era um jeito, botaram o Politécnico, né? Mudou o governo. Aí o governo entrou, acabou com o Politécnico. Imagina a criança, o jovem na escola. Então é preciso uma lei de responsabilidade geracional, é preciso investir fortemente na educação, eu sei que é uma preocupação tua e dos nossos, né, telespectadores, dos gaúchos, né? Escola de tempo integral, o CIEP, hoje é mais importante que foi no passado. Investir fortemente em tecnologia, hoje o professor tem um quadro, um giz. Investir na formação, o jovem não quer ser professor com ele. Um salário de R$ 1.200, ele não quer ser professor. Então tem que ter, né, uma nova carreira que estimule o jovem, salários melhores. Tem que investir na formação dele. Nós temos que ter também, né, investimento nas escolas, porque a escola é muito precária hoje, não tem biblioteca, não tem sala de informática, né, a estrutura, não tem quadra de esporte. 51% das escolas no Rio Grande do Sul não tem laboratório de ciência. Então, 16% não tem lá um laboratório de informática, 11% não tem uma biblioteca. Mas como é que a criança vai ler se não tem uma biblioteca na escola? Eu venho de uma família humilde, eu não tinha nenhum livro na minha casa. Meus pais operários. Onde é que eu lia? Na biblioteca da minha escola. Sim. Então é muito importante. Então tem que fazer isso e eu estou propondo com ele tirar esse recurso do lucro das empresas públicas. O Banrisul deu 1 bilhão ano passado. Pode dar mais, porque o Sicredi deu 2 bilhões e 300 milhões no ano passado. Então o Banrisul pode crescer. E a minha proposta é que esse lucro seja aplicado na educação. Todo lucro aplicado na educação nesse fundo para fazer exatamente o que eu estou propondo, que eu acho que é o grande caminho para o Rio Grande do Sul. E isso também é parte desse pacto nacional que envolve também o Pacto Federativo, mas olhar para o futuro e não ter essa política de 4 anos que tu colocou muito bem. A sua campanha exalta os seus feitos como prefeito em Canoas, cidade que tem o terceiro maior PIB da região sul do Brasil, boa parte por arrecadação direta e indireta de impostos relacionados à produção, à refinaria de petróleo da Petrobras. Como governante, acostumado com o dinheiro no cofre público, pode tentar salvar o Estado quebrado? Veja, quando eu assumi, eu peguei uma cidade, tinha 25 mil reais em caixa com ele. Então, veja, para uma cidade, né, o dinheiro faltava, né, porque eu tinha que pagar em 25 dias 16 milhões. Eu peguei, então, caixa quebrada. Não é milhões, não, é 1.000 mesmo.
Ao mesmo tempo, eu tinha 8 meses sem pagar o fornecedor. Imagina a empresa que coletava lixo estava 8 meses sem receber. O Hospital Nossa Senhora das Graças, 8 meses sem receber. E eu tinha 175 milhões de dívidas que eu recebi. E a arrecadação era 36 milhões mês. O que eu fiz? Primeiro, não olhei para trás, porque esse negócio de ficar olhando para trás, tirar pedra, não resolve. Olhei para frente. A gente fez a cidade crescer. De que forma? Menos burocracia e menos impostos. Levava 4 meses para abrir uma empresa, reduzi para 48 horas. O shopping, que foi inaugurado ano passado, tu vê, deu 3 mil empregos diretos, 6 mil indiretos. Esse shopping levou 57 dias para ser licenciado. O shopping que tem aqui em Porto Alegre, do mesmo grupo, levou 5 anos. Então, menos burocracia. Isso fez com que 19 mil empresas fossem para a cidade. Sabe, quando vai empresa, gera emprego. Claro. Então, levou desenvolvimento. Qual é a segunda ideia que eu quero propor? É a lei do gatilho, né? O gatilho bom, né? Que é o quê? Quando aumenta a arrecadação real, dispara um gatilho e diminui a alíquota, né? E essa redução ela é necessária porque esse dinheiro, né, que fica no bolso da gente, a gente vai comprar no comércio, né? Quando a gente compra alguma coisa a mais, ativa a indústria, ativando o comércio e a indústria, aumenta a arrecadação. Foi o que aconteceu comigo. No ISS, que eu adotei isso em 2009, nós conseguimos passar de 43 milhões para 88 milhões. Veja, dobrou a arrecadação. Porque diminuiu em 1/3 a alíquota, esse dinheiro voltou para o bolso do cidadão, para o nosso bolso, e a pessoa reinveste. E eu proponho isso também para o ICMS, porque hoje o nosso imposto está muito alto e as empresas estão indo embora, estão indo para Santa Catarina, para o Paraná, estão indo para o Paraguai. O Paraguai está puxando empresa nossa, né? Por quê? Porque lá o imposto é mais barato, lá tem uma série de vantagens, então as pessoas estão indo embora. E quando a empresa vai os empregos e o jovem vai atrás. Então a gente tem que menos burocracia, menos impostos, é uma proposta ousada, mas eu acredito que é necessário, a partir de 1º de julho de 2019, baixar de 18 para 17,75, um gatilho de 0,25, e na alíquota de combustível, energia, comunicações, que é alta, é 30%, um gatilho de 1%, cair de 30 para 29. Avalie um ano, aumentou a arrecadação, que eu tenho convicção que vai aumentar, porque a minha experiência aumentou, nós vamos fazer a arrecadação, cair de novo o gatilho, diminuir o imposto e assim, né, reduzir cada vez mais. Esta fórmula fez com que eu triplicasse a arrecadação na minha cidade. E esse dinheiro me permitiu, sim, fazer as obras. Então, eu acho que a experiência que, obviamente, eu tive em Canoas me ajuda. É claro que o Estado tem suas particularidades, sua dimensão. Eu também fui secretário, né, executivo, eu fui ministro adjunto da Educação. Eu administrei um orçamento maior do que o orçamento do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que isso hoje me prepara para esse desafio de ser governador. Mas eu penso que ser governador tem que ter convergência, tem que unir o Estado, né? E não se une o Estado atirando pedras. Eu não estou atirando pedras a ninguém. Sabe que eu visitei as 497 cidades do Rio Grande do Sul. Nenhum dos outros candidatos fez isso, né? Eu fui todas as cidades. E por que eu fiz isso com ele? Para ouvir, para aprender, para ver a realidade. Existem muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande. E eu acho que essa experiência foi rica. Eu realizei mais de 1000 reuniões, eu percorri mais de 100 mil quilômetros, eu vi mais de 28 mil gaúchos. E nesse diálogo, eu procurei fazer um bom diagnóstico e pensar soluções inovadoras. Porque eu acho que essa é a grande questão, soluções novas. Talvez sejam novas para nós, Coelho, mas não é nova para Santa Catarina, para o Paraná, para o Espírito Santo, para Goiás, para Pernambuco, para o Ceará. Esses estados estão melhores que nós. Veja, eu estou falando de partidos diferentes, eu não estou falando de um partido só. Eu acho que não pode ter preconceito. Ah, porque o partido está lá, eu não vou usar. Não, vamos pegar a ideia boa. Vamos pegar ideias boas do Sartori, da Ieda, do Tarso, do Rigoto. A gente tem que ter esse paternalismo, né? A personificação briga, dos projetos. Né? Ah, esse projeto é meu. Aí o cara põe a plaquinha lá. Isso. Então, essa personificação das ações atrapalha muito. Nós não podemos ter preconceito. Se a ideia é boa, não importa quem criou. Verdade. Né? Eu, quando era prefeito, por exemplo, fui procurar a governadora Ieda. Ela era de oposição, um partido diferente do meu. Mas eu fui lá, governadora, tem que fazer um presídio em Canoas. Tu vê que esse presídio lá, a PECAM, é hoje o presídio que usa uniforme, tem bloqueador de celular, né, tem trabalhos, tudo. Pode ter mais? Pode. Não pode deixar a facção tomar conta, porque ele começou desse jeito. E eu acho que este, Coelho, é uma forma. Tem que ter um sistema prisional novo na segurança, que né, possa ter trabalho e estudo, tem que ter um presídio de segurança máxima, com regime disciplinar diferenciado, para o chefe de facção, aquele que fica 23 horas lá trancafiado, 1 hora de sol, não se comunica, cela individual, tem que ter isso, nós temos que isolar, porque quando tu manda para o sistema federal, ele volta com a conexão com o PCC e o Comando Vermelho, então nós temos que isolá-lo. E eu entendo que a questão da segurança tem que ser liderada pelo governador. Eu proponho um Conselho de Estado, trazer o Ministério Público, trazer o Poder Judiciário, a Brigada, a SUSEP, IGP,
e a Polícia Civil, diretamente com o governador, com a pessoa que vai cuidar da segurança e os 20 prefeitos, né, das maiores cidades, as 20 maiores cidades. E implantar uma política de segurança, porque não adianta fazer uma coisa se não ter parceria com o Ministério Público ou com o Poder Judiciário. E eu acredito que a segurança hoje está na preocupação. Tivemos 180 assaltos a banco ano passado, mais de 100 esse ano. As pessoas estão com medo, aumentou os homicídios. E esse trabalho que eu fiz, veja, no período de 2009 a 2016, os homicídios no estado aumentaram 58%. Em Canoas, nós ficamos estáveis com 3,8%. Candidato Jairo Jorge, muito obrigado pela sua presença. Coelho, muito obrigado aí pela oportunidade. Aí. Obrigado aí pela possibilidade de pensar o futuro do Rio Grande. Obrigado. O entrevistado de amanhã será o candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo. Oi, o Matheus Bandeira amanhã, a partir das 11h40 da manhã, no SBT Rio Grande. SBT RS, eleições 2018.